Agora resta aquela história dos trâmites todos em relação essa proposta, né. Será que vai resolver de uma vez por todas ou não? Aí eu pergunto para a advogada Rosana Algara Nassar, que está aqui com a gente nesta noite. Inclusive, nós estávamos num momento de descontração, rodando aqui a entrevista do Janildo, falando sobre a possibilidade dessa ação dar certo ou não dar certo. Qual a sua visão em relação a isso? Então, Francisco, eu tive acesso à petição inicial aqui do Dr. Jamilton, né? Janilton. Até quero parabenizá-lo pela iniciativa, muito bem formulado. A peça que nós, advogados, chamamos de peça inicial, né? Muito bem argumentado, inclusive ele utilizando muito o direito do consumidor, que é né, uma área que eu atuo bastante. Eu vejo com muitos bons olhos, porque nós tivemos ali um acompanhamento, aqui, principalmente aqui em Pissarras, desde a época da gestão do senhor Leonel, várias reuniões, inclusive eu participei da Prefeitura de Pissarras com a Arteres, com o pessoal da NTT, tentando chegar amigavelmente a um acordo para melhorar esse tráfego nosso aqui, mas não adiantou. O Lávio, por sua vez, ali no Foro Metropolitano, por várias vezes ali com a equipe dele, tentaram de várias formas, também não resolveu. O que resta para a população, por intermédio dos gestores? É ingressar com a ação judicial, né? O que eu não vejo com os bons olhos aqui. A iniciativa pode ter sido boa, mas eu não vejo com bons olhos aqui, seria a questão dos caminhões e veículos pesados pararem, né, por 5 horas diária, né? 2 horas pela manhã e 3 horas pela noite. O que acontece? Vai gerar um impacto econômico e principalmente também para estudantes de cidades vizinhas que se deslocam até Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, que eles precisam utilizar esse horário, eles utilizam vans, eles utilizam ônibus, e como é que eles vão fazer para chegar no horário que inicia essas aulas? Então, eu não vejo uma possibilidade de deferimento liminar para proibir os caminhões e os carros. Os caminhões, devido nós termos duas cidades portuárias, que é Navegantes e Itajaí, né? Eles já são limitados a circularem devido à legislação de trânsito, que foi também uma iniciativa muito boa, porque nós sabemos que muitos acidentes eram de caminhoneiros que estavam com excesso de trabalho, mas ele colocar mais 5 horas de parada, eu não vejo uma possibilidade nisso. Com relação a liberar uma terceira pista, se for pelo acostamento também, é uma iniciativa muito interessante esse pedido liminar, espero que seja deferido, porque vai desafogar e muito, né? Vai desafogar. A questão das vias que o doutor ali comentou, que a artérias, muitas vezes eles fechavam ali as vias de acesso e saída das cidades, sem pensar na população, sem pensar naquele comércio local. Então, assim, é uma iniciativa ótima, eu acredito, eu não sei se Joinville também já teve essa iniciativa, mas deveria seguir, porque Joinville também chega a esse horário, ninguém passa mais, né? É o mesmo problema. Então, assim, os trâmites processuais, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Agora precisa o juiz se manifestar a respeito desses pedidos liminares aqui, mas a iniciativa é plausível. Infelizmente, amigavelmente, não houve possibilidade, né? Então, dentro do que você vê, eu tenho uma pergunta elaborada, mas como você está falando que a iniciativa é plausível, então a única coisa que destaca que talvez não seria o ideal e viável seria a paralisação dos caminhoneiros por algumas horas, por algumas horas, né? Exatamente. Uma ação civil pública, que é essa ação que o município de Penha tomou a iniciativa de entrar, ela é para tutelar o bem comum, né, do povo. Então, assim, o impacto econômico vai gerar em cima do povo, então. Então, são vamos colocar ali dois bens a serem tutelados que a gente tem que. Qual seria o que a gente deve assegurar? Seria o sustento das famílias. Então, a gente não pode gerar um impacto econômico para tentar solucionar um outro problema. Então, a solução tem que ser
de ambos os lados. Na verdade, nós estávamos até discutindo aqui em off, nos bastidores também, porque se há essa paralisação dos caminhoneiros, aonde eles ficariam? Nos postos de gasolina, que não teria espaço, porque se nós parássemos hoje, proibíssemos os caminhoneiros de passarem aqui na região e tivesse que ficar nos postos, em 30 minutos ia ter uma superlotação também. Se eles parassem no lado da rodovia, se parassem nas marginais, não teria a possibilidade da terceira via. Se Exatamente. param nas marginais e tem fila na BR, vai ter fila agora dos caminhões parados tanto na marginal quanto em cima da BR. Então, realmente não parece ser viável. O que eu acho interessante, que tem muito no Paraná, são os anéis viários. Talvez a construção de anéis viários para desviar essa grande carga esse grande fluxo de caminhão que não iria parar nessa região e sim dar seguimento à sua viagem, eles fariam esse desvio. Aí também seria uma grande solução a ser apresentado, um projeto a ser apresentado, né? Para artérias e a NTT. Na sua visão, como uma pessoa do direito que atua no direito, a gente observarmos todo esse cenário e o município de Penha, um município pequeno, se comparado a uma artéria, uma autopista que hoje, queira ou não queira, ainda tem um poder muito grande, principalmente no âmbito político. Você acredita de sucesso numa ação desta dentro do judiciário? Eu acredito parcialmente no sucesso de uma ação dessa, principalmente na Justiça Federal. Nós temos ainda a Justiça Federal, uma justiça muito séria e célere. A Justiça Federal, ela é séria e ela é célere. Então, eu vejo com bons olhos. Com bons olhos. Claro que poderiam os municípios vizinhos entrarem nessa ação como terceiros interessados, seria uma grande força para o município de Penha. Seria bem interessante também. Aliás, então tá uma sugestão para o prefeito Tiago Baldi, até mesmo também para o Douglas da Costa e o prefeito Liba, eu acredito que seja, de Navegantes, fazer uma espécie de uma ação coletiva, né? Exatamente. Para tentar resolver de uma vez por todas essa história, porque clamam muito por os investimentos da artérias e não estão conversando com os municípios vizinhos. Exatamente, até porque pelo Foro Metropolitano há uma união entre esses municípios, né? Então, utilizar também no poder público, na gestão, a união desses municípios. Aliás, você comentou sobre a questão do Foro Metropolitano. A gente tem o Lávio Lúcio, que ele é conselheiro do Foro Metropolitano e pode perfeitamente falar para a gente sobre isso. O Lávio Lúcio Dalfovo, vamos lá. Boa noite, Francisco. Boa noite aos telespectadores do Praia Norte Notícias. Francisco, em relação à ação civil pública impetrada pelo município de Penha, na condição de conselheiro do Foro Metropolitano, eu levei esse assunto à nossa diretoria, conversei com o presidente Rafael Mery, e nós somos solidários à municipalidade de Penha. A entrada dessa ação civil pública nada mais é do que uma ação irmã que nós entramos no passado, já em 2018, contra a Artérias. Para a região de Itajaí, Balneário Camboriú, para a realização daquelas pontes que faltavam, que estavam no contrato. Nós pensamos que o caminho tem que ser esse, né? Em outras cidades aqui da nossa região, nós tomamos um outro caminho, um caminho político. Estamos tentando, através do meio político, dos deputados, senadores, fazer com que a Artérias acorde para essa grande realidade problemática que nós temos, que é o fluxo que teria que ser garantido em contrato por eles, a questão daquela revisão quinquenal, que fazem 12 anos que não se faz essa revisão, uma revisão que nunca existiu e que em contrato deveria acontecer de 5 em 5 anos. Todos nós aqui da nossa região sabemos o quanto somos prejudicados pela Artéria do Litoral Sul, pela falta de fiscalização da NTT em cima disso, na questão de fluxo, na questão das marginais que nós tanto precisamos aqui em Francisco. Então é isso, somos solidários, vamos continuar brigando e lutando para que tenhamos todos na nossa região aquilo que nos é de direito, né? Poder transitar livremente, tranquilamente, sem estarmos nos incomodando. Ok, daí o conselheiro do Foro Metropolitano, Lávio Lúcio Dalfovo, agora pronunciei certinho o nome do Lávio, que hoje é secretário municipal de turismo de Balneário Piçás, mas começou sua carreira pública no Foro Metropolitano, discutindo questões como, por exemplo, essa dos investimentos da autopista Litoral Sul aqui na cidade. William Ramos, tem alguma questão a mais que você gostaria de esclarecer sobre esses trâmites com a advogada Rosane? Perfeito, ela tocou num assunto muito interessante, que é a questão de obras ali, do que poderia ser realizado. Nós sabemos ali, até eu soube hoje, né, pelo procurador Janilton, que tem alguns projetos da Artérias que mandou para a NTT e que a NTT
têm mantido isso arquivados para que, no caso, essas obras não sejam realizadas. Eu acho que isso não é tão ruim para a Arteris assim também, porque eles estão recolhendo nosso dinheiro, estão gastando para construir e bota nas costas da NTT. Mas, pegando esse gancho, hoje há uma cobrança da Penha através da justiça para que isso saia da gaveta e aconteça. Realmente existe esta possibilidade? Existe essa possibilidade, inclusive este pedido em específico, eu acredito que ele vai ser deferido liminarmente, até porque eu acredito também que o Ministério Público ele deveria intervir um pouquinho mais. Vou citar um exemplo. Nós entramos com um processo administrativo em qualquer órgão público. Esse processo ele tem 30 dias para finalizar. Por que que neste caso ele tem que ser diferente? Por que que eles podem engavetar? Por que que podem, né, enrolar? Então, assim, a partir do momento que passou esses 30 dias, intervir. Por que que não está sendo analisado? É um processo administrativo. Ele tem 30 dias para se finalizar. Então, vamos ser céleres, né? Outra questão também que o procurador nos passou é que eles estão também baseando-se em cima do direito do consumidor. Tem duas situações. Uma que ele mostrou ali que a Arteris tem que realizar essas obras, que a NTT tem que realizar essas obras porque há um contrato dentro da União em que há uma responsabilidade de que o trânsito não possa estar parado na nossa região, é uma responsabilidade dele. Por outro lado, eles estão vindo com a questão do direito do consumidor, em que se nós pagamos os impostos, nós estamos pagando ali para a autopista, nós não temos que estar aí parado, nós temos que ter várias formas deles conduzir para que nós não tenhamos esse congestionamento. Então parece que são duas bases diferentes que se casam. Também isso é um ponto de partida para que haja mudança na nossa região? Exatamente, é um ponto de partida até bem interessante as pessoas se utilizarem dessa ação aqui, porque muitas vezes você tem... Quantas vezes eu tive um compromisso em Itajaí e eu não consegui chegar no horário? Então, se esse compromisso que você não conseguiu chegar no horário, você se sentiu lesado, você pode, inclusive, estar ingressando com uma ação contra eles. Por quê? Porque existe no contrato de concessão as cláusulas que determina que o trânsito ele precisa fluir, inclusive o doutor Janilton, ele citou aqui, ó, algumas cláusulas do contrato de concessão, que seria aqui, ó, incumbe também a concessionária a adotar todas as providências para garantir a fluidez de tráfego nas rodovias em nível de serviço conforme estabelecido neste contrato. Então, assim, eles são obrigados a resolver esse problema. Eles são obrigados. Infelizmente, amigavelmente, não teve essa possibilidade, por mais que vários municípios tentaram reuniões, o pessoal do Foro Metropolitano tentou, como o doutor Janilton falou, a Anfri já tentou, não conseguiu, então não restou outra alternativa senão a medida judicial. Tu destacou, mas eu gostaria de deixar muito mais claro. Então, hoje a Penha, o procurador, está entrando numa briga na justiça para falar assim, ó, as pessoas não estão tendo o direito de consumidor garantido quando elas estão na fila. Exatamente. Ou seja, então eu como consumidor, eu como utilizador da BR-101, posso também entrar na justiça e falar assim, ó, eu estou ficando tanto tempo na fila, eu estudante, estou perdendo prova, não estou conseguindo... Eu posso entrar também e falar com o direito do consumidor. Sim, com o direito do E qual o consumidor. sucesso? Qual a possibilidade do sucesso de uma ação dessa? Então, isso eu converso muito com os meus clientes, né? Então, assim, nós trazemos ao judiciário as possibilidades de êxito, nós trazemos os nossos argumentos, o que nós acreditamos ser de direito. Certo. Mas é o juiz que vai determinar. Existem algumas jurisprudências favoráveis, então vamos colocar ali nos 50%, para não dizer que nada no judiciário é 100%. Imaginando hipoteticamente que a pessoa entra contra uma Arteris, clamando, logicamente, por uma indenização. Existe essa possibilidade dela receber a indenização, mas também existe a possibilidade dela receber uma ação reversa ou não? Existe, porque ela vai ter que comprovar o dano, né? Se ela não comprovar, Não comprovar o dano, não basta simplesmente entrar, né? Tem que ter um dano ali. como consequência, também acredito que a Arteris também vai fazer uma ação, não? Hã? Eu acredito que a Arteris vai mover algo contra a pessoa depois ou não? Ou não existe possibilidade disso? Eu não vejo a possibilidade deles ganharem, até porque é visível, né, a forma na qual eles não cumprem com o que está determinado no contrato de concessão.